trabalho do funeral e o trabalho do preparo do corpo e a translado de São Paulo aqui para Santos foi de responsabilidade na verdade, 2 ou 3 empresas que fazem parte do Grupo Bom Pastor de Limeira, e eu estou com o responsável aqui por todo esse trabalho, o Nelson Pereira Neto, vai conversar com a gente. O Neto da Bom Pastor, acho que é bem conhecido na cidade. Tudo bem, Neto? Boa tarde. Boa tarde, Gomide, boa tarde, Nani, boa tarde a todos os ouvintes. Como é que surgiu esse convite, não, mas esse serviço, esse trabalho para fazer o funeral só do rei do futebol? Para nós é um grande orgulho, uma grande honra, né, Gomide, tá fazendo aí, servindo, na verdade, aí ao rei Pelé, né? Eu costumei dizer que é o caipira servindo um rei. Eu acho que isso é um tema de um livro, né? O caipira servindo um rei. Mas, na verdade, respondendo a sua pergunta, através dos grandes estudos que a gente vem, que eu realizo do Grupo Bom Pastor, vai até fora, estive no funeral do Michael Jackson, estive também muito próximo do funeral da Rainha Elizabeth, cursos de reparação e conservação do corpo humano pós-morte, fiz na Itália e na Espanha. Enfim, a gente vem desenvolvendo e buscando aí, na verdade, a evolução do segmento funerário no Brasil e no mundo, né? Como é que funcionou o funeral, o preparo? Porque vocês vieram para São Paulo, foram para São Paulo na quinta-feira à noite, no dia da morte, vocês já foram para São Paulo. Como é que funcionou de quinta até agora o trabalho com o corpo do rei Pelé? Na verdade, o trabalho do corpo rei Pelé foi nós que fizemos, a equipe do Vitor Mandu, que está aqui ao lado, né, que fez toda a preparação do corpo, juntamente com o auxiliano, claro. Foi assim uma coisa muito gratificante para todos nós, né? Poder tocar naqueles pés que fizeram 1.200 gols é uma coisa assim inexplicável, tá? E assim, o Pelé tem uma luz tão iluminada, é tudo diferente do que nós já tínhamos visto, né? Tá aqui o Vitor que fez também o funeral do Gugu, fez o funeral Tarcísio Meira, depois ele vai falar um pouco mais algumas outras autoridades que ele fez também. Enfim, o corpo, nós fizemos todos o preparo, assim que ele desceu, né, nós fizemos todo o preparo dele, na verdade, a tanatoplaxia, que é uma técnica de conservação e reparação do corpo humano pós-morte, tá? Desde a mitologia, né, desde o tempo da mitologia, a morte é comparada com o sono, né? E aí a tanatoplaxia é o que se aproxima mais o corpo, como se a pessoa estivesse dormindo, um semblante de como ela estivesse dormindo, né? É uma técnica muito menos invasiva do que, na verdade, o antigo embalsamamento que todo mundo falava, né? Mas, enfim, ele é uma técnica que a gente consegue colocar o corpo de uma maneira mais humanizada, de uma maneira mais assim, deixando mais leve o último momento social da vida de uma pessoa, que é o funeral, e não menos importante, né, porque é a última vez que ele vai ser apresentado aos seus amigos e a toda a comunidade. Então, após esse preparo, Gomide, desculpa aí até falando um pouco muito, né, após esse preparo que foi feito com o rei Pelé, que durou aproximadamente 3h30 para a gente fazer, ele foi colocado, tá, como um rei mesmo, sobre uma maca cedido pelo hospital, com lençóis, foi confortavelmente colocado ali, e ele foi até uma sala climatizada, onde ele repousou até o dia de ontem, né? E aí, então, nossa equipe ontem esteve novamente lá, e fizemos toda a ornamentação com flores, né, na urna. Inclusive as flores são todas as flores especiais, escolhidas até mesmo pelo Vitor aqui, que deu uma ideia, como ele é um rei. São todo feito em orquídea, uma coisa assim, ficou devidamente como ele merece. Funeral de rei. Funeral exatamente de rei. E tudo para ele, parece que a coisa fluiu como um rei mesmo. Vou pedir para o Molina vir e convidar os nossos ouvintes a dar um passeio aqui pelo estádio da Vila Belmiro. A gente está, como eu disse, atrás de um dos gols. Para quem assiste transmissão de jogo na Vila Belmiro, o gol que tem ao lado direito, que é a entrada de autoridades, né? E aqui é a entrada que a gente
o acesso da imprensa. Nós estamos credenciados. Marcelo Teixeira, ex-presidente do Santos, também ali. E aqui é a entrada da imprensa. E aqui a gente já sai para a rua. E para você ver a importância do que está acontecendo na Vila Belmiro, olha a quantidade de caminhões de transmissão de televisão que está aqui no fundo do estádio. Nós estamos aqui do lado de fora do estádio e aqui um dos jogadores mais importantes da história do Santos Futebol Clube, Narciso, jogava de zagueiro, aliás, um dos, sem dúvida nenhuma, mas um dos principais jogadores do Santos. Vamos acompanhar ele aqui, ele está dando uma entrevista para a Rádio Transamérica, vamos acompanhar. Falava sempre dentro do vestiário, sempre brincava com todo mundo, sempre com um sorriso no rosto. Eu acho que o Pelé, o que foi dentro de campo não se compara, mas o Edson como pessoa também era uma pessoa fantástica, uma pessoa humilde, simples. Então tudo se combinava muito bem. O Edson com o Pelé, a gente falando na terceira pessoa, combinava muito bem, e por isso que foi o que ele foi, não só no futebol. Acho que é um legado do mundo. Acho que talvez o Pelé seja o rosto mais conhecido do brasileiro, seja o Pelé. Com certeza. Se você tiver que lembrar de apenas uma coisa do Pelé, qual será essa coisa? A simplicidade, cara. Inacreditável que o Pelé era simples. Que ele deixava a gente tranquilo. A gente ficava nervoso por estar do lado dele, e ele deixava a gente tranquilo por estar do lado dele. Então, essa simplicidade era o que eu mais me orgulhava do Pelé. Muito obrigado, Narciso. A gente conversou com o Jameli na semana passada, aliás, Jameli que jogou também no Santos, e Narciso, e ele falou que a simplicidade do Pelé era evidente para todo mundo. Ele falou, olha, fui convidado para um churrasco na casa do Pelé, não sabia nem que roupa eu vestia, cheguei lá, ele estava com a camiseta, sem camiseta, com pano de prato no ombro. É uma simplicidade mesmo, isso demonstra mesmo o quanto que ele tinha, evidentemente, a ideia do tamanho dele, mas que essa fama não subiu na cabeça. Não, de maneira nenhuma. Desde quando a gente conheceu o Pelé, sempre foi assim, dessa forma simples. E a gente via um só aqui na Vila Belmiro, quando ele vinha aqui no nosso vestiário, a simplicidade que ele ia. Mas em visita na minha casa, a simplicidade. Quando eu fiquei doente, em visita do Pelé, a minha pessoa, e também uma simplicidade. E isso acho que foi o maior legado que ele deixa após a vitória dele, como fazer o esporte da gente virar dessa forma que é o futebol. A gente esperava que é um processo natural, idoso, 82 anos e tal, mas é difícil aceitar que um jogador importante desse nos deixa, né? Mas ele acabou descansando porque estava sofrendo demais com a doença. Nós gostaríamos que ele fosse imortal, né? Que o Pelé fosse para sempre. Pelé não, o Edson, né? Que o Pelé vai ser para sempre. Nós gostaríamos que fosse assim. Infelizmente, a vida a gente sabe o começo e o fim, né? Mas o legado que o Pelé deixou, e o Edson é muito grande. Um pela humildade e outro que fez no mundo reconhecer o futebol. É um legado muito forte de simplicidade, de humildade, de generosidade. Então, Pelé era tudo isso em uma pessoa só, e fazíamos que as pessoas que estavam do lado dele se sentissem da mesma forma. A gente está ao vivo aqui no Jornal do SBT, Marcão do Povo está te ouvindo. Você enfrentou uma grande batalha na sua vida, né, que foi a leucemia, e qual foi a importância do Pelé nesse seu momento? A importância é grande, não só de mensagem, mas de visita à minha casa, né? O Pelé visitou 2 vezes, enquanto eu ainda não tinha começado o tratamento, e após a minha cirurgia, né? É sempre um ídolo. O Pelé, ele se comportava com uma simplicidade em tudo que era lugar, que ele nem parecia quem ele era. Então, as atitudes deles falam por si só, né? Então, ficou muito simples para a gente tem sentido, porque não é fácil a gente perder o maior jogador da história, e principalmente num clube onde eu também atuei. A amizade que eu tenho com o Edinho, e algumas vezes está presente junto com o Pelé, essa amizade não vai apagar nunca da minha memória. E o Edson foi, o Pelé continua, e o nosso carinho vai continuar do mesmo jeito pelas duas pessoas. Você falou com o Edinho, você falou com as outras
filhas? Qual que foi esse? Não, só mandei mensagem para o Edinho, né, após ficar sabendo o que estava acontecendo. A gente estava acompanhando assim que nem vocês. Claro que é sempre difícil para mim, eu sei o quanto é difícil essa doença, não é uma doença só sua, uma doença familiar, uma doença das pessoas próximas, de quem gosta de você, e principalmente quando é de uma pessoa tão grande quando é o Pelé, ela se torna maior ainda. Então tinha uma oração e uma torcida muito grande, e a gente tinha esse pensamento que ia dar certo. Felizmente a vida proporciona isso para a gente sabe que vai acontecer no começo e no final. Felizmente aconteceu, e agora todas as homenagens que possam se dar ao Edson e o Pelé junto, eu acho que será muito gratificante da gente poder acompanhar e estar presente. Não poderia deixar bem aqui hoje. Você tem alguma coisa para contar para a gente, alguma situação, algum momento que você viveu ali que é curioso, que você acha que os fãs vão gostar de saber? Com o Pelé no vestiário, né? No vestiário, concentrações nossas no ano 95, 96, né? Que ele tinha 2 orgulhos, não só do Santos Futebol Clube, mas também do filho dele que está jogando como goleiro no Santos Futebol Clube. Então, passava muito conselho para a gente e passava muita sempre confiança. Então, acho que tudo sempre que ele teve, né? Na vida dele, na carreira dele, a humildade e a confiança para fazer o que ele fez dentro do futebol, tem que ter muita confiança. A história dele se confunde com a história da Vila Belmiro, e não há porque o velório dele ser em local diferente do que a Vila Belmiro, né? Não poderia ser diferente. A Vila Belmiro é o maior palco que onde o Pelé desfilou. Então, não poderia ser diferente. É claro que o grande estádio do mundo para nós é o Maracanã, mas a Vila Belmiro foi para o Santos e foi para o Pelé. Então, não poderia ser diferente e fosse aqui esse velório. E ele tem uma mística, o estádio tem uma mística diferente. Para gente que não tem tanto contato com o estádio, ele tem uma mística diferente. Tem. Eu adoro, amo esse estádio. Eu moro na cidade desde quando vim para o Santos Futebol Clube, então tenho um carinho muito grande pelo Santos, que frequenta a maioria das vezes os jogos do Santos aqui para poder acompanhar o time. E a cada vez que passo na Vila Belmiro, que vejo o estádio, bate uma saudade muito grande. A expressão que tem é de gratidão mesmo, é de ser obrigado, Pelé. Obrigado, Pelé, sempre, por tudo. Obrigado, Narciso. Jogador do Santos, jogou no Santos na década de 90, passando por aqui também. Ele agora entra, vai para onde está as autoridades. O Marcelo Teixeira está por aqui, ex-presidente do Santos. Vamos ver se a gente consegue acompanhar uma palavrinha dele. Vamos. Conseguiu fazer com que ele, aqui nos Estados Unidos, em todos os cantos, ele pudesse falar amor, amor, love, love. Isso é o que ele tinha de vida para nós, para o Santos e para todos aqueles que acompanharam a carreira e a vida do Pelé. Thank you. Obrigado. Marcelo, fica uma homenagem mesmo para o maior de todos. Acho que não vai nascer outro Pelé. Não, difícil. Lógico que a gente não consegue hoje cravar que não venha um outro atleta, mas é muito difícil, porque nós tivemos desde a década de 60 e ainda mais hoje, que o futebol mudou tanto, mudou nesse aspecto de preparo físico, deixando um pouco a técnica de lado. Tivemos grandes jogadores com a camisa 10, Ailton Lira, Diego, Ganso, jogadores também craques, fora de série, mas não iguais ao Pelé. Então, acho difícil, mesmo comparando os grandes atletas de nível mundial, como agora o Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, todos são excelentes atletas, bons jogadores. Mas comparar com o Pelé, não é por sermos santistas ou brasileiros. É muito difícil você comparar todas as qualidades que o Pelé reunia num único homem. Ele mudou a história do futebol. Mudou a história do Santos, mudou a história do futebol e do Brasil na sua partida. Você veja quantas autoridades estiveram hoje em Santos. Terminaram seus compromissos, alguns em Brasília, outros nem foram a Brasília, vieram direto para Santos, como presidente da FIFA, como tantas outras autoridades, não apenas ligadas ao mundo esportivo, mas de uma forma geral ligadas à política, ligadas a todas as áreas, estiveram aqui em Santos para dar a sua reverência ao Pelé. É um momento mágico, mais uma vez, de nós mostrarmos ao mundo a importância que o Pelé teve e continuará tendo. Essa é uma incumbência importante que o Santos deve ter, as autoridades no Brasil, de manter viva a imagem do Pelé.
A gente sabe que hoje estão todos aqui, a imprensa, comentando, falando, dizendo, todos fazendo programas, pondo filmes, mas a minha preocupação é daqui 2, 3, 5 anos, que essas gerações continuem sabendo, reconhecendo a importância do Pelé em vida, em morte, para que a gente possa continuar dando o devido valor àquele homem atleta que não só dignificou o futebol brasileiro, mas levou o nome de Santos do Brasil para o mundo inteiro, de uma forma positiva. É tão difícil nós termos ídolos e marcas fortes que sejam levadas para o exterior, a nível internacional. E o Pelé é uma marca a ser respeitada e ser reverenciada hoje e sempre. E ele fez história nesse gramado e talvez um dos últimos atos desse gramado seja de fato o velório. É o velório. Ele deu o primeiro pontapé, ele se despediu em 74, colocando as suas mãos aos céus, e hoje nós estamos aqui também colocando as nossas, e ele já está, com certeza, no seu devido lugar, na morada eterna, descansando em paz. O que me deixa mais tranquilo também é ver a sua família, toda ela aqui reunida, de todas as gerações, também tranquilas, em paz, serenas. Eu acho que isso que é mais importante. Um homem partindo, o Pelé foi, continuará nas nossas memórias e lembranças, e a família hoje, ao cumprimentar, ao notar, ao perceber, abraçar cada um, eu vi, senti que todos estão realmente unidos e concentrados na figura e na imagem, na memória do Pelé e do seu pai. Para a gente fechar, a gente, claro que não quer que nunca aconteça isso, a gente queria que o Pelé fosse eterno, a Narcisa disse agora há pouco isso aqui. Mas ele descansou, porque estava sofrendo, o câncer já tinha avançado bastante, enfim. Mas é um misto de sensações, né? Porque é a alegria de ter um Pelé na história do Santos, mas ao mesmo tempo está aqui visitando o estádio, vindo ao estádio para vê-lo pela última vez. É a vida, né? O homem, ele nasce, cresce, vive e morre. O meu consolo é saber que ele continuará eterno. O Pelé foi, o Pelé descansou. Mas o rei, ele permanecerá. Ele seguirá no nosso coração, em cada lembrança, cada memória que a gente tem como torcedor, como dirigente, como amigo, como fã. A gente vai tentar reverenciar isso, e essa é uma missão importante que o Santos tem para que preserve essa memória, conserve esse trabalho e que o Pelé continue não só nesta geração, mas em todas elas sendo lembrado. Você consegue pontuar um episódio marcante na sua vida com o Pelé? Foram vários. Tenho muitas com o Pelé. Então eu prefiro ter essa lembrança de que um homem de sempre quando me vê apertar a mão, abraçar de uma maneira tão carinhosa, esse é o Pelé. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Você, bom trabalho. Obrigado, Marcelo Teixeira, ex-presidente do Santos.